Então, hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa. Vamos revisar os conteúdos que nós já vimos no capítulo 1, né? E de uma forma bem simplificada, tá? E todo dia vocês vão estar recebendo um vídeo de uma matéria. Hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa, sobre o que nós estudamos. Lá no portal da escola vão estar revisões, tá? Para que vocês possam estar realizando essas atividades. Porque, como eu tinha dito no primeiro vídeo, temos que ter a rotina de nossos estudos, tá? Nessa folha de revisão tem todos os conteúdos, todas as matérias que nós estudamos no capítulo 1. E para revisar, nós vamos falar um pouquinho sobre os contos tradicionais e os contos modernos. Os contos tradicionais são aqueles em que os príncipes lutam, né, pelo amor da princesa, pedem a princesa em casamento, eles se casam e vivem felizes para sempre. Já os contos tradicionais, os contos modernos são aqueles que têm as características parecidas com as dos contos tradicionais, porém com algumas diferenças. Quais são elas? O príncipe ele não enfrenta os perigos, ele não pede a princesa em casamento, muitas das vezes eles apenas ficam amigos, às vezes a princesa que pede o príncipe em casamento, sempre tem algo diferente, como nós vimos, eu vou citar aqui um, que foi o Príncipe Cinderela, que nós achamos muito engraçado, foi muito divertido ter lido esse conto moderno na sala de aula, né? E vocês vão encontrar um conto moderno também na revisão de vocês. Uma menina chamada Chapeuzinho Azul. Vocês já imaginam de onde vem, né? Da Chapeuzinho Vermelho, mas vou deixar vocês lerem para vocês entender a história e se divertir também, tá? Na parte da gramática, nós vamos falar sobre sílaba tônica, sobre mais com i, mais sem i e sobre os acentos gráficos, tá bom? Os acentos gráficos. Então vamos lá, sílaba tônica. Sabemos que a sílaba tônica é aquela sílaba o quê? Que nós abrimos a boca com mais intensidade, aquela sílaba que na palavra a gente fala com mais intensidade. E essa sílaba tônica ela é classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona quando ela for a última sílaba, quando a sílaba tônica daquela palavra for a última, como por exemplo em café e animal. Paroxítona quando a sílaba tônica ela for a penúltima, como nós podemos ver em menino e paçoca. E proparoxítona quando a sílaba tônica ela for a antepenúltima, como nós vimos em música e matemática. Então, sílaba tônica, a sílaba mais forte, aquela que a gente fala com mais intensidade, sendo elas classificadas, como nós vimos aqui, em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Combinado? Agora vamos falar sobre o mais com i e o mais sem i. O mais sem o i, ele indica oposição de ideias. Exemplo, Ana saiu, mas volta logo. Fui ao mercado, mas não gostei do que vi. Nós estamos vendo que é uma ideia, que é uma oposição de ideias. O mais com i, ele indica uma quantidade ou intensidade ou até mesmo uma adição. Como nós estamos vendo no exemplo abaixo. Lorena se dedicou mais aos estudos. Aqui, ó, ela se dedicou mais ao estudo. Então, mais sem i indica oposição de ideias. E mais com i, ele pode indicar quantidade, intensidade ou adição. Combinado? Acento gráfico. Nós vimos lá o acento agudo e o circunflexo. E para que serve o acento gráfico? O acento gráfico ele serve para, primeiro, marcar a sílaba tônica. Segundo, diferenciar o timbre das vogais, que ela pode ser aberta ou fechada. E sinalizar diferenças de sentido em algumas palavras. Exemplos de acento agudo. Café, pé, vovó, dúvida, época. São palavras onde nós abrimos mais a boca, falamos com mais intensidade. E o somzinho ficou aberto, por isso é o acento agudo. Já as palavras com acento circunflexo. Pêssego, vovô, você, bebê, gênio. Essas palavras nós abrimos a nossa boca para falar e justamente onde entra o acento circunflexo, o som ficou o que mais? Fechado. É onde nós damos o nome de acento circunflexo. Combinado? Então, ó, finalizando aí, para a gente finalizar esse nosso momento de revisão de língua portuguesa, nós falamos sobre os contos tradicionais e modernos, falamos sobre a sílaba tônica, que é a sílaba com mais intensidade,
né? E ela é classificada em oxítona, paroxítona, proparoxítona. Falamos do mais com I e sem I. Mais sem o I indica oposição de ideias e o mais com I, quantidade, intensidade ou adição. E falamos sobre os acentos gráficos, combinado? Vocês vão ver lá no nosso portal a folha de revisão, onde vocês irão fazer toda a atividade. No final, vocês terão que contar para mim um conto moderno. Vocês vão escrever um conto moderno relacionado a Branca de Neve e os Sete Anões, tá? Vai ser muito divertido. Conto com a colaboração de vocês. Estudem, tá bom? E até a próxima. Na próxima, a tia Amanda vem com um outro vídeo, com uma outra revisão. Beijos!